Se eu fosse seu pai, eu te diria para pensar seriamente e se fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu valor? A ideia desse vídeo veio devido a uma conversa que eu tive com uma pessoa, com um amigo meu. Hoje, inclusive, ele trabalha comigo e ele trabalhava em um lugar onde ele era humilhado todos os dias. Ele não tinha o seu devido valor reconhecido. Essa pessoa no qual ele trabalhava falava mal dele para todo mundo, o tratava mal. Eu o vi sendo humilhado várias vezes. E eu via ele entregando lealdade, eu via ele entregando sua força de trabalho, seus esforços. Certa vez eu vi ele consertando um carro velho, cara, que parou com ele no meio do caminho com o maior empenho do mundo para poder entregar o melhor para a empresa. Ele, em momento algum, vi ele falar mal da empresa, vi ele falar mal de alguém. E eu falei, cara, esse cara não tá entendendo o valor que ele tem. E eu cheguei para ele e falei, cara, você tá feliz do jeito que tá? Perguntei para ele e ele disse, não. E eu perguntei para ele, há quanto tempo que você não tá feliz? Ele, eu já nem me lembro mais quanto tempo que eu não estou feliz, que eu estou insatisfeito. Eu falei, você vai esperar quanto tempo mais para mudar? Às vezes a gente se prende pelo tempo que nós já estamos em uma situação, e o que deveria ser o contrário, na verdade, porque se você já está passando mal há tanto tempo sobre uma situação, você deveria querer mudar, mas você fala, poxa, talvez no seu emprego, eu já estou há 9 anos, eu não vou abrir mão de 9 anos. E aí você passa mais 20 depois insatisfeito. E eu cheguei para ele e falei, cara, se você não se der o seu valor, se você não determinar o que você merece ganhar financeiramente, como você quer ser respeitado, você nunca vai ter o valor que você merece. Nem você está dando o seu valor a você. Então, eu falei isso com ele e passou um tempo, ele raciocinou e mudou. E hoje, graças a Deus, até nossos caminhos se encontraram e ele é um amigo para mim hoje. Bom, os estoicos já diziam há milhares de anos atrás, sabe? E eu acho isso incrível, porque as situações eram diferentes, os problemas talvez maiores, não vou dizer que eram maiores, mas eram mais difíceis de resolver. Hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a resolver problemas mais facilmente. Apesar que eu gosto muito da ideia de uma música do Humberto Gessinger, lá do Engenheiros do Havaí, que ele fala assim, você que tem ideias tão modernas, é o mesmo homem que vivia nas cavernas. E os estoicos, há milhares de anos atrás, já traziam a ideia que, se eu fosse para me resumir, a essência do estoicismo para você seria, você não tem controle sobre todas as coisas que acontecem no mundo, sobre como as pessoas vão agir com você. Mas você tem controle sobre como você vai agir sobre essas coisas que acontecem com você e sobre o que as pessoas fazem com você. Isso sim está sob seu controle. Então, dentro dessa ideia, eu não sei o que a sua vida te deu até aqui. Se sua vida foi uma vida difícil, se você não teve uma oportunidade de estudo, se você teve abusos, violências, se você está passando por um momento difícil agora. Saiba que o seu valor não é limitado e nem definido pelo agora. O seu valor não é definido por quanto você ganha hoje. O seu valor não é definido pelo que você tem hoje e nem por onde você está hoje. Eu quero compartilhar a história de Viktor Frankl com você. Quero te provar que não é a situação do momento que define quem você é. Viktor Frankl passou pelas maiores violências que nenhum ser humano deveria ter passado. Ele era judeu e na época da Segunda Guerra Mundial ele foi para um campo de concentração, né? Ele ficou preso em um campo de concentração, teve a sua família, né? Todo mundo sabe o que aconteceu na época do Holocausto. E dentro de lá ele teve um raciocínio, teve um insight maravilhoso. Ele falou que é o seguinte, eles podem fazer o que quiser com você, com o ser humano, mas eles nunca podem tirar a liberdade de como um ser humano vai agir com o que a vida faz com ele, com como as pessoas fazem com ele. Mais ou menos a mesma ideia do estoicismo. A liberdade de escolher como você quer reagir àquela situação. Ele estava na pior situação que um ser humano poderia passar. Nenhum ser humano deveria passar pelo que ele passou. E ele conseguiu reagir assim. E isso deu força para ele sobreviver àquilo, né?
Eu até recomendo depois, procurem mais sobre a vida de Viktor Frankl, leiam o livro dele, é um livro bem curtinho, um livro bem legal, bem fácil de ler, é uma excelente recomendação de leitura para vocês. E o Manual de Epicteto também é uma excelente recomendação de leitura para vocês. Vamos lá. Eu quero compartilhar também uma pequena história minha. Alguns anos atrás, meados de 2017, 2017, eu estava passando por um momento bem ruim. Eu pesava 100 e poucos quilos, estava extremamente insatisfeito com meu corpo, com minha saúde, eu estava mal de saúde, eu estava mal emocionalmente, eu estava depressivo e não sabia que eu estava depressivo. Eu estava em um relacionamento que eu não estava feliz no relacionamento que eu estava. Eu estava em um emprego no qual eu não era respeitado. Eu estava em um emprego no qual eu não recebia o valor que eu sabia que eu gerava e poderia ganhar mais. Eu tinha salários atrasados constantemente, passava por várias humilhações. Resumindo, eu estava no trabalho, eu não queria estar no trabalho, eu estava na rua, eu não queria estar na rua, eu estava em casa, eu não queria estar em casa, eu estava sozinho comigo mesmo e não queria estar sozinho comigo mesmo. Até que eu falei, eu sei que eu posso valer mais do que isso. E eu olhei para dentro de mim, calcei meu tênis, hoje eu estou terminando uma corrida e isso é uma questão que nunca vou perder a gratidão por poder correr. Eu calcei meu tênis, um tênis nem era muito apropriado, coloquei uma bermuda, coloquei uma camisa e falei, eu vou ir caminhar. Eu sou de Belo Horizonte, eu fui para a Avenida Vilarinho e comecei a caminhar porque eu não conseguia correr ainda. Comecei a caminhar e falei, um dia eu vou correr. Eu tinha um amigo que corria e falei com ele, cara, me ensina a correr. Fui atrás dele, pedi essa ajuda, ele me ajudou na época e eu comecei a devagarzinho caminhar e correr, depois eu comecei a correr. E então, em coisa de uns 6 meses depois, eu fiz minha primeira corrida de 10 milhas, que são 16 quilômetros de corrida. E eu dei um basta naquele relacionamento, eu saí do meu trabalho, que eu estava insatisfeito, e comecei a me priorizar. Quando um avião está caindo, a primeira coisa que você deve fazer, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de voar de avião, mas quando você entra no avião, eles ensinam o procedimento. Primeiro você coloca a máscara em você e depois você ajuda quem está do seu lado. Eu decidi colocar a máscara em mim primeiro, me ajudar para depois ajudar outras pessoas. Isso não é egoísmo, isso não é egocentrismo. Para você cuidar dos outros, você precisa estar bem. E dentro desse insight, dessa mudança, quando eu decidi colocar a máscara em mim, com menos de um ano, eu saí de 103 quilos e eu estava pesando 78 quilos. Com coisa de 2 anos, eu pesava 72 quilos, eu estava com um percentual de gordura maravilhoso, tinha me tornado um atleta patrocinado, eu estava correndo de verdade, alcançando coisas que eu nunca imaginei que eu ia alcançar. Eu comecei a minha empresa com uma furadeira e uma motinha velha. E a minha empresa estava em crescimento, sabe? Eu comecei a simplesmente enxergar o valor que eu tinha e tudo ao redor começou a mudar. E tudo ao redor começou a se encaixar o valor. Eu quero te perguntar, você está satisfeito como se você fosse meu filho? Eu quero te perguntar, você está satisfeito com o que você está vivendo hoje? Você está feliz com a sua situação de hoje? Você acha que você tem o devido valor? Mas também quero te perguntar, você gera o devido valor para o mundo, para as pessoas? Você se contrataria para ser funcionário? Você gostaria de ter um amigo como você? Como você é com os outros? Você fala mal dos outros pelas costas? Você é leal pelas costas? Você gostaria de ter um amigo como você é? Você tem entregado de verdade a sua capacidade física, mental, de fato, para aprender, para fazer, para relacionar-se com as pessoas que você ama de verdade? Você realmente gera valor para ser valorizado, basicamente? E essa é a pergunta que eu gostaria de te fazer. Você sabe qual é o seu valor? O que eu quero te dizer é que seu valor é muito maior do que o que você está vivendo agora.
O seu valor é muito maior do que pegar um ônibus lotado de manhã. O seu valor é muito maior do que a dor que você pode estar sentindo agora, do que o problema físico, do que o medo que você está agora. Você pode ir muito além disso. Você não tem controle sobre o que já aconteceu com você, sobre o que vai acontecer. Mas eu posso te dizer, você pode escolher ser melhor todos os dias. Você pode escolher ser uma pessoa leal, ser uma pessoa de valor para esse mundo. E se eu fosse seu pai, eu te diria, não deixe de acreditar em si, não deixe de dar o devido valor que você tem. Eu quero fechar esse vídeo dizendo que a recompensa que eu tenho por gravar esse vídeo é poder te ajudar. E se eu puder fazer você enxergar o valor que você tem, para mim já está maravilhoso, já está pago. A recompensa do amor é poder amar. E a minha recompensa é poder te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva nesse canal. Semanalmente eu quero me comprometer com vocês a gravar mais e nós vamos pegar na mão do outro. Hoje eu estou terminando uma corrida e estou aqui compartilhando com vocês meus insights, minhas experiências e quero que isso seja constante. Um abraço para vocês e você é muito valoroso. Um beijo.